dia, amado pastor Bill. Eu falei bom dia, amados, não falei? Então, na sua vez, bom dia, amado pastor Bill. Bom dia, amado pastor. Muito bem, agora estou feliz, viu? Eu estou sentindo em casa mesmo. O que foi? Só batendo o seu ombro, mas estou brincando. Nós temos ainda algumas apostilas. Estão com os diáconos ali. Quem quiser pegar, com a Nenir, quem quiser pegar alguma apostila para acompanhar e preencher, por favor, procure a Nenir. Muito bem, durante essa semana nós havíamos abordado conheça a sua consciência. Agora, falando sobre a consciência hoje, nós queremos abordar justamente algo que tem sido abordado durante a semana, mas frisando mais sobre a boa consciência. Então, percebe comigo o seguinte, você não pode escapar da sua consciência. Onde você vai, ela vai junto. Onde você para, ela para. A sua consciência não sabe, não como escapar da sua consciência. Você tem de viver com ela. Então, o que você faz todo dia, você está vivendo com a sua própria consciência. E ao mesmo tempo, você pode argumentar com a sua consciência. E como eu havia falado durante essa semana, diversas vezes durante a semana, eu havia discutido com a minha consciência. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu quero fazer aquilo que é melhor para o Bill. Enquanto a Bíblia fala que eu devo amar meu próximo, muitas vezes eu me torno amante de mim mesmo. Então eu fico argumentando com a minha própria consciência. Além disso, você percebe, você pode também violar a sua consciência. De tal maneira que você pode endurecer a sua consciência. Você nunca poderá se livrar da sua consciência. Então, nós havíamos abordado isso durante a semana toda. Hoje, nós queremos abordar a boa consciência. Mas antes, vamos ver um trecho bíblico no Antigo Testamento que fala da consciência sem utilizar a palavra consciência. Veja comigo o seguinte. O ímpio foge, embora ninguém o culpa. Isso já fala da consciência. Agora veja, mas os justos são corajosos como o leão. Então, no Antigo Testamento, nós percebemos que o assunto da consciência está ali. Como já foi abordado hoje, 32 vezes no Novo Testamento a palavra consciência aparece. No discipulado do apóstolo Paulo, 21 vezes. Agora, falando em Paulo, veja justamente como ele pensava, como ele andava, como ele se comportava. Ele fala assim, varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Agora, a nossa pergunta para nós hoje, você percebe que você está diante de Deus toda hora? Você deitou diante dele, você levantou diante dele, você tomou banho diante dele, você tomou café diante dele, você está diante dele. Agora você sai daqui, você está diante dele. Agora a pergunta é, você está diante dele andando com toda boa consciência? Irmãos, isso seria justamente o que Paulo havia abordado justamente logo depois que ele havia dito isso. Veja o que fala. Por isso, procuro sempre de ter uma consciência sem ofensa diante de Deus e diante dos homens. Então, minha meta todo dia é ter uma consciência sem ofensa diante da pessoa de Deus. Isso facilita para eu ter justamente uma consciência sem ofensa diante dos homens. Agora, durante essa semana, nós havíamos abordado que a consciência é um princípio interior e também uma dádiva de Deus, algo que Deus nos deu. E também nós vamos abordar hoje justamente a boa consciência. Ontem, nós havíamos abordado a consciência fraca, e ontem mesmo foi a consciência forte, e depois, hoje, durante a escola dominical, nós vamos abordar a consciência e o governo. Então, vamos começar logo mais com o seguinte. Vamos abordar um Novo Testamento que fala muitas espécies de consciências diferentes. Primeiro, nós encontramos na palavra de Deus o quê? O que está acontecendo lá? Não sabe, né? A sua consciência pesa lá.
Nos fundos? Está ou não está? Muito bem. Vai fazer. Já pensou? Muito bem, então. O Novo Testamento fala de muitas espécies diferentes de consciência. Ela aborda a consciência pura, uma boa consciência, uma forte consciência, uma consciência límpida e também uma consciência má e consciência fraca. Agora, hoje, consciência boa, uma boa consciência. O que eu coloquei como desafio diante de todos durante a semana para você identificar a sua consciência. Será que hoje você se encontra com uma consciência boa, uma consciência forte, uma consciência pura, uma consciência límpida diante de Deus? Então, vamos abordar justamente o que significa uma boa consciência. Há 3 características de uma boa consciência. Então, vamos abordar a primeira. Atos capítulo 23, verso 1, fala o seguinte. Lembra que nós abordamos, varões, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Diante de Deus, andando com uma boa consciência. Isso deve ser nossa meta todo dia, nosso alvo todo dia, nosso desejo todo dia. Andar diante de Deus com uma boa consciência. Agora, Paulo, no seu discipulado com Timóteo, ele aborda o assunto da consciência. Veja que ele fala: conservando a fé e uma boa consciência, dizendo, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragando o quê? Na fé. Agora, também, nessa carta, alguns dizem que Paulo escreveu essa carta, outros dizem que ele não escreveu, não importa. O que importa é que Deus foi o autor justamente da palavra de Deus. Veja, orai por nós, porque somos persuadidos que temos boa consciência, sendo desejosos de em tudo portar-nos corretamente. Irmãos, jamais você vai se comportar de forma correta se você não tem uma boa consciência. Para você andar de uma forma que agrada a Deus, que abençoa as pessoas ao seu redor, você precisa manter justamente uma consciência boa. Agora, como você vai fazer isso aí? São 6 coisas que você tem que fazer para você realmente adquirir uma boa consciência. Primeiro, você precisa ouvir a palavra. Hoje, nós já ouvimos leituras diversas vezes. Você tem ouvido a palavra. E também nós temos lido a palavra. E nós vamos ler ainda mais, nós vamos ouvir ainda mais. E você precisa estudar a palavra. No momento, nós estamos estudando a palavra. Mas você precisa também memorizar a palavra de Deus. Você precisa guardar ela dentro do seu ser humano, dentro da parte interior da sua pessoa. E você precisa meditar, refletir, ponderar, rever o que foi ouvido, lido, estudado, memorizado. E depois você precisa praticar. São 6 passos para você poder ter justamente uma consciência como? Boa. Agora veja, nós estamos falando para nós portarmos de uma forma correta diante de Deus e diante dos homens. 1 Pedro 3:21. O que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é despojamento de imundícia da carne, mas indicação de uma boa consciência para com Deus e pela ressurreição de Cristo Jesus. Então nós sabemos que o batismo não nos salva, porém nós entendemos que o batismo é um símbolo de alguém que já tem sido convertido, que está obedecendo a pessoa de Deus.
Veja, então, na purificação por dentro devido a uma boa consciência. Então, a única maneira que você possa justamente andar de uma vida purificada diante de Deus, na prática, manter uma boa consciência. Agora, uma boa consciência, ela é eficaz. Agora, o que isso significa? Uma boa consciência é a que, de fato, funciona em nossas vidas, obedecendo uma norma divina que é a palavra de Deus. Agora, nos conserva no rumo, ou seja, uma boa consciência faz com que eu esteja sempre andando numa maneira que agrada a pessoa de Deus. A norma mantenha-se fiel às doutrinas da palavra de Deus, ou seja, eu não vou me desviar do caminho dele, eu vou me desviar do erro, o alvo que está diante de mim. Não, eu vou justamente andar de acordo com a vontade de Deus, mantendo uma boa consciência. Agora, número 2, ajuda-nos a ser o quê? Vitoriosos. Você quer ser um crente vitorioso? Você precisa adquirir uma boa consciência. A pessoa derrotada, a pessoa desanimada, a pessoa afastada da pessoa de Deus, da palavra dele, não tem uma boa consciência. E o fato que ele não tem boa consciência, ele não é uma pessoa vitoriosa na sua vida, porque ele não está mantendo uma boa consciência diante de Deus. Agora, notem que as Escrituras nos facilitam entender melhor. Agora, essa demonstração te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja, conservando a fé e, veja, uma boa consciência. Então, nós estamos falando sobre o que? A nossa fé diante de Deus, a peleja que está diante de nós, mas veja bem, conservando a fé e justamente uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé. Então, nós devemos nos avaliar hoje. Cada vez que você abre a palavra de Deus, o que acontece? Nós estamos tendo uma confrontação bíblica. Ele nos confronta pela sua palavra, para você avaliar se você tem uma consciência boa, se a sua consciência está sem ofensa diante de Deus, se você está mantendo uma consciência límpida e pura diante da pessoa de Deus e diante dos homens. Agora veja, ajuda-nos o quê? Ajuda-nos a ser honestos. Agora hoje vai haver tratado no governo sobre honestidade. Então você percebe, se a pessoa não tem boa consciência, ela não vai ser uma pessoa honesta. Inclusive, até entre nós aqui, possivelmente, existe uma pessoa que não tem uma boa consciência. E você percebe que talvez durante a semana você não foi uma pessoa vitoriosa. Você não foi uma pessoa bem honesta. Às vezes, a pessoa não fala mentira, mas ela engana em não responder corretamente. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, bem, eu não falei mentira, mas ao mesmo tempo não fala a verdade. Deu para entender isso aí? Não falou uma mentira, mas também não falou a verdade. Então a pessoa não falou nada e ela se engana e engana os demais ao seu redor. Agora, nos mantém testemunhando apesar de uma jornada dura. E nossa jornada não é fácil. Eu tenho 77 anos de idade, eu digo para você, não tem sido fácil para andar aqui na terra. Mas por outro lado, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria que vem por dentro da pessoa. Deus embutiu na minha vida a sua alegria quando houve justamente um novo nascimento. Ou seja, faz parte do fruto do Espírito Santo. Essa jornada nossa, ela é dura. E vocês até podem testificar isso aí.
Você até poderia dizer algumas coisas que você havia passado, que tem sido duro para você. Mas tudo aquilo contribui para seu bem. Porque Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora veja, as Escrituras nos facilitam entender justamente o que havia abordado. Veja a carta de Pedro. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis. Não temais as suas ameaças, nem vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações a Cristo, como o Senhor. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então você percebe, palavra-chave aqui, santificai. Quando me converti, quando Deus invadiu o meu coração pelo Espírito Santo, quando Ele me convenceu do meu pecado, justamente eu fui santificado. Na minha posição diante de Deus, Ele não percebe mais pecado na minha vida, na minha posição. Mas ao mesmo tempo, da parte de prática, ainda sou pecador. Então, por isso nós encontramos justamente imperativo, santificai-vos, que significa que eu preciso praticar a palavra de Deus. Para eu ter uma consciência boa diante de Deus, uma consciência límpida diante de Deus, eu preciso ser praticante da palavra. Então, quando Pedro fala, antes, santificar em vossos corações a Cristo como o Senhor, ou seja, Ele é o Mestre. Quantas vezes você tem feito oração dizendo, Senhor Jesus, mas não obedece o que Ele coloca para você fazer no dia de hoje? Agora, a pergunta é, onde você anda? O pessoal percebe que você tem uma boa consciência. Talvez eles não sabem o assunto da consciência. Mas a pergunta é, a sua vida manifesta uma boa consciência diante de Deus? Você é uma pessoa honesta, uma pessoa vitoriosa, devido ao fato que você está mantendo justamente uma consciência diante de Deus que é boa, através de santificação progressiva. O que é santificação progressiva? Quando você pratica a palavra de Deus na sua vida, despojando-se aquilo que não agrada a Deus, revestindo-se aquilo que agrada a Deus. Ou seja, eu vou me desabituar aquilo que não agrada a Deus, eu vou me reabituar aquilo que agrada a Deus. Isto é santificação progressiva. Agora veja, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então a pergunta é, se você estiver num lugar hoje à tarde, a minha pergunta, você é disposto, preparado para responder biblicamente da sua esperança? Você pode abrir a palavra de Deus, ou você pode citar algo que você memorizou, que facilita você justamente colocar para uma pessoa a sua esperança. Agora, daqui um pouco, nós vamos abordar a ceia do Senhor. Se não fosse o que está simbolizado aqui nessa mesa, nós não teríamos esperança nenhuma. Então, percebe que a ceia do Senhor não somente fala sobre a morte dele, mas fala sobre o fato que ele volta. Se não fosse o retorno de Deus, eu não teria nada a dizer para vocês hoje. Eu estou vivendo no dia de hoje diante de Deus com propósito, de boa consciência, porque eu sei um dia ele voltará aqui nessa terra. Agora veja ainda, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, fiquem confundidos. Agora veja, o vosso bom procedimento diante de Cristo ou em Cristo, porque melhor é sofrerdes fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então a pergunta, seu procedimento hoje, a sua conduta,
seu comportamento, seu andar, seu viver chama a atenção que você pertence à pessoa de Cristo. Irmãos, onde eu ando pelo mundo, a minha meta é justamente ser um bom testemunho diante das pessoas ao meu redor. Lá no hotel onde estou hospedado, todo mundo lá sabe que eu sou crente. Não pela boca somente, mas pelo comportamento. Cada coisa que acontece lá, eu sempre tenho uma resposta correta para a pessoa. Nem sempre uma coisa bíblica no sentido de palavra mesmo, que vem da palavra de Deus, mas uma conversa boa que facilite mais tarde entrar com a palavra. Deu para compreender isso aí? Irmãos, nós devemos ser testemunho visível, comportamento. E nossa conversa deve ser um testemunho verbal, onde a nossa conversa é diferente do que os outros ao nosso redor. E nosso testemunho deve ser vital, ou seja, eu preciso colocar a palavra de Deus para alguém. Veja que ele fala aqui, bom procedimento em Cristo. Porque melhor sofredes fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer. Irmãos, até eu poderia falar com vocês alguns acontecimentos na minha vida que foi a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo tinha gente que não falou bem de mim. E eu havia sofrido de algumas coisas devido ao meu comportamento diante de Deus. Agora veja, porque melhor sofreres fazendo o bem do que fazendo o mal. Boa consciência. Agora, notem o seguinte, exemplos de rei Saul. Rapidamente, eu vou abordar o seguinte. Ele, por sua vez, brincou com a sua consciência. Brincou. Agora, minha pergunta para nós hoje, será que houve momentos que você brincou com a sua consciência? Brincando mesmo, chegando à beira do pecado. Você pensa consigo, eu vou passar só um pouquinho, porque não é uma coisa tão feia. Então, ele mesmo brincou com a sua consciência e ele se desviou do rumo de Deus. Quando você começa a brincar, logo mais você vai desviar. Começa a brincar com a sua consciência diante de Deus, você logo mais vai desviar-se do rumo que Deus colocou diante de você. Então, eu preciso sempre manter uma norma divina diante de mim, que é a palavra de Deus, que educa a minha consciência. Agora, ele também perdeu a vitória. Ele não foi pessoa vitoriosa. Ele foi uma pessoa derrotada. Agora, não resta dúvida que houve momentos que ele foi uma pessoa vitoriosa. Mas, na verdade, a vida dele não manifestou uma pessoa vitoriosa. E também, ele morreu, suicidou-se. Ele tirou a sua própria vida. Agora, uma consciência esclarecida. Esclarecida significa o seguinte. Ela é ensinada pela palavra de Deus e guiada pelo Espírito Santo. Então, para eu manter uma consciência boa, eu preciso ser ensinada pela palavra e guiado pelo Espírito Santo. Agora, eu vou falar algo para você que é interessante sobre isso aí. Você sabe que para o GPS funcionar, você precisa de satélite. Não precisa? No meu celular, eu posso me achar em qualquer lugar. Porque o celular combina com o quê? Satélite. E dentro do meu celular, sabe o que tem dentro? Chama-se mapa. Então, se eu estiver na África, logo mais eu posso achar onde eu estou. Se eu estiver na Europa, logo mais eu só ligo o celular e eu posso saber onde eu estou. Então, o GPS em si não funciona sem satélite e mapa. Agora, eu quero sugerir para você hoje que a sua consciência, que nem um GPS dentro de você. E você, permitindo que o satélite, o Espírito Santo, seja justamente o guia na sua vida, justamente com um mapa que é a palavra de Deus, você então pode manter justamente uma boa consciência.
Então, irmãos, onde eu ando, eu levo comigo justamente o celular. E muitas vezes, quando eu ligo o celular, então ele faz pergunta para mim. Você quer saber onde você está? Quero sim. E logo mais vem justamente uma bolinha, pum, você está aí. Deu para entender isso aí? Então você percebe, para você manter uma consciência boa, você precisa ser ensinada pela palavra, guiada pelo Espírito Santo. Agora, o que acontece? Eu estou sendo justamente dentro da minha pessoa, a minha consciência, simbolizado por um GPS, que fornece para mim justamente como eu devo me comportar todo dia, se eu estiver aqui ou outro lugar qualquer. Agora veja, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Agora, eu quero terminar com isso aí hoje, porque nós queremos justamente voltar justamente para a ceia do Senhor. Daqui um pouco, o pastor, ele vai fazer uso da palavra e ele vai permitir o Espírito Santo esteja simplesmente para ele, o guia, para ele poder saber o que ele deve abordar conosco hoje, concernente o que simboliza a ceia. Agora eu tenho uma reclamação, posso falar uma reclamação? Só uma. E não somente nessa igreja, mas quase todas elas. O que eu não gosto, pode sair daqui dizendo que eu não gosto mesmo. Quando você tem a ceia no finzinho do culto e a palestra não tinha nada a ver com a ceia. Eu não gosto disso aí. Quando tem dia de ceia, tudo, os cânticos, as orações, o ensinamento, coloca nós dentro justamente do mapa, junto com Cristo, quando Ele foi crucificado a nosso favor. E o que eu fico abençoado é o seguinte: perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Ele tinha uma disposição de perdoar aqueles que haviam pregado Ele na cruz. E Ele falou, perdoa-lhes, Pai. E só houve uma pessoa que correspondeu com aquilo. Foi um ladrão. Um ladrão arrependeu-se. E Jesus olhou. Ele foi perdoado. E será comigo no paraíso. E outro, do outro lado, estava zombando. Eu não sei quantas pessoas hoje, irmãos, em nosso país, estão zombando o que Jesus fez por nós. Mas não somente que Ele foi crucificado, não somente que Ele foi enterrado, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou de tal maneira que eu quero falar uma coisa para você que você pode usar no evangelismo. Quer saber? Diga-me sim. Só 3 pessoas. Vocês querem ou não? Sim. Ok. Foi interessante quando Jesus ressuscitou. Ele tirou a toalha que estava envolvida sobre ele. Ele dobrou. E colocou, bem arrumado. Ele não jogou de qualquer forma. Sabe por quê? Porque na cultura judaica, quando você for convidado de almoçar, jantar na casa de alguém, depois do jantar ou almoço, você pegava o guardanapo e você dobrou. E colocou novamente na mesa, que simboliza para os judeus que você volta para uma outra refeição. Quando Jesus dobrou aquela toalha e colocou de uma maneira bem correta ali, sem abrir a boca, ele já falou, simbolizando, eu volto. Amém, aleluia, amém. A palavra sua.